Bom dia, meu nome é Carla Rossi, trabalho na Escola Armogã e aqui toda sexta-feira a gente faz a leitura desse livro aqui, Ordens do Amor. E hoje eu vou trazer para vocês um trechinho de Bert Hellinger que ele diz: o ser e o não ser. Quero expor-lhes aqui algumas ideias básicas sobre esse assunto. Quando alguém se decide por uma coisa, geralmente precisa abrir mão de outra. A coisa pela qual se decide é aquilo que se realiza. A coisa de que se abre mão comporta-se em relação ao que é e que se realiza como um não ser, ser ou não ser. Assim, cada ser que existe e se realiza está envolvido por um não ser e não é imaginável sem um não ser que lhe corresponde. Entretanto, o não ser atua, não é um nada, apenas um não ser. Então, quando uma pessoa faz uma escolha entre uma coisa e outra, ela precisa abrir mão de uma delas. E ao abrir mão de uma delas, que fica sendo o não ser, porque não foi escolhida, ela atua na escolha que a pessoa fez. Ela atua de forma positiva ou de forma negativa, conforme ela foi tratada, né? Como é que foi que se encerrou essa parte? Quando desprezo o não ser que corresponde ao meu ser, então o não ser retira algo daquilo que é. Quando, por exemplo, uma mulher se decide pela carreira contra a família e os filhos, mas de maneira a desprezar e depreciar família e filhos e marido, então esse não ser retira algo do objeto da sua escolha, que assim fica diminuído. E, inversamente, quando ela respeita como algo de grande, esse não ser do qual abriu mão em favor de sua carreira, esse não ser acrescenta algo ao objeto de sua escolha, que assim fica acrescido e maior. E aí ele pergunta se a pessoa entendeu o que ele estava explicando. Porque quando eu me decido por uma coisa ao invés da outra, eu preciso respeitar aquilo que eu tinha antes da minha escolha. Quando eu encerro as coisas que eu faço e escolho uma nova, eu preciso encerrar aquilo com respeito pelo que me trouxe, pelo que me acrescentou, pela evolução que eu tive enquanto eu estava ali, né? E aí, se eu respeito, isso vai me ajudar na minha escolha. E contrariamente a isso, se eu desprezo aquilo que eu não escolhi, aquele não ser, se eu desprezo, aquilo vai me roubar um pouco do ser que eu escolhi. Vai me trazer alguma dor, algum sofrimento para eu ter um aprendizado. E aí aqui segue o seguinte: as consequências disso para o relacionamento. A moça pergunta para ele, ou afirma para ele aqui: creio que não me decidi pela carreira, e sim pela relação, pois obviamente imagino que ela se desfaz quando existe um filho. Quando você disse que já tínhamos nos decidido contra ter um filho, ficou claro para mim e fui eu que tomei essa decisão. Mas acho que tenho o direito de privar meu marido de um filho. Mas acho que não tenho o direito de privar meu marido de um filho. E aí Bert diz para ela: se ele quer um filho, mas você não quer, isso significa que a relação terminou. Você precisa levar isso em conta como consequência de sua decisão, caso contrário, estará se iludindo. Seu marido, apesar de tudo, decide permanecer com você. Você precisa honrar isso expressamente. Então, quando um dos parceiros não quer ter filho e o outro quer, o que acontece? Isso precisa ficar bem claro, e aquele que abriu mão de não ter o filho pela decisão do parceiro tem que ser honrado. Ele tem que ter um valor a mais, tem que ter um plus a mais.
Então foi isso que ele está explicando sobre o ser e não ser. Quando a gente faz quando a gente toma uma decisão, fica um não ser ou em dívida, querendo algo, né? Ou trazendo coisas boas, bênçãos para esse casal, se por acaso aquilo foi respeitado, foi acordado entre os dois, tá bom? É isso, nesse vídeo é sobre isso. E não esqueçam de deixar aqui o like para colaborar no canal. Sexta-feira que vem mais um trechinho de Bert Hellinger. Tchau, tchau!